Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao professor Walter pelo convite endereçado. Agradeço à Fundação Perseu Abrano. Agradeço a presença dos demais colegas aqui e agradeço principalmente a presença da professora Inocência Mata. E aproveito esta oportunidade para te dizer que muito obrigado pela brilhante explanação aqui. E agradeço ao meu colega, desde a graduação, o Alton. E, finalizando, endereço o meu agradecimento ao meu conterrâneo, que é a nossa referência, que é o Miguel de Barros. Primeiramente, eu tenho 3 pontos para falar sobre São Tomé e Príncipe, mas eu queria, antes de mais nada, enaltecer que o convite que me foi endereçado foi um convite das últimas horas. Tinha uma pessoa que devia estar aqui, mas por uma outra razão ela não conseguiu vir e eu ocupei o espaço dela. Assim, eu gostaria de fazer um comentário primeiramente, antes de fazer a minha explanação. Eu gostaria de comentar primeiramente a fala da professora Inocência, que eu considero que São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola têm quase a mesma trajetória política, econômica e social com a Guiné-Bissau. Por isso que eu aceitei o convite. Eu não sou especialista em São Tomé, a minha pesquisa não é voltada a São Tomé, mas pelo que eu compartilho com os colegas nos corredores da universidade, pelos artigos e pela notícia, dá para perceber que tem muita similaridade entre a trajetória política, econômica e social. Por que eu digo isto? Eu digo isto nos 2 pontos. A professora Inocência Mata enalteceu a questão da independência de São Tomé e Príncipe, em 1975. Como é que se deu esta independência? Como frisou Miguel de Barros ontem, as pessoas pensam que é o 25 de abril que fez com que a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde tomassem independência, mas é o contrário. Foi a revolução, foi uma perda que eles tiveram principalmente no território da Guiné-Bissau, que originou o 25 de abril. Então, isto precisa ser pontuado. E a professora Inocência ressaltou isso. No demais explanação da professora, ela relatou a questão do massacre. Também tivemos o massacre que chamamos de massacre de Pindiquiti, que era dos trabalhadores no porto do Pindiquiti, que é o maior porto da Guiné-Bissau. E a professora ressaltou a importância da Amílcar Cabral na libertação, ou seja, na tomada de independência de São Tomé. Eu não tinha esta informação, acabei tendo agora, que a Amílcar Cabral representava São Tomé na Casa dos Estudantes. Isto é fundamental, é por isso que eu considero que a explanação da professora Inocência é uma aula magna. Muito obrigado. Para falar sobre São Tomé e Príncipe, pelo que eu li e pelo que eu compartilho com os colegas, existe muita similaridade com a Guiné-Bissau. Por quê? Por que digo isto? Quando eu considero o aspecto econômico, eu levo 2 pontos. Em 1980 e 90, o São Tomé e Príncipe também adotou o tal programa de ajustamento estrutural, tal como a Guiné-Bissau, tal como outros países. O que é este programa de ajustamento estrutural? É um conjunto de medidas que foram impostas a estes países para que esses países privatizassem as empresas, para que eles liberassem a economia e para que eles terceirizassem os serviços públicos, ou seja, reforma da estrutura do Estado. E isto não funcionou nem na Guiné-Bissau e não funcionou também em São Tomé e Príncipe. Por quê? Lendo um artigo de Augusto Nascimento, ele explicou que este processo de ajustamento estrutural aumentou a pobreza em São Tomé e Príncipe, tal como na Guiné-Bissau, aumentou o índice de analfabetismo na Guiné-Bissau, aumentou em São Tomé, tal como na Guiné-Bissau, e não trouxe nenhum benefício para esses países. Ou seja, os caminhos que eram apontados como caminho para o desenvolvimento desses países, através do programa do ajustamento estrutural, era um caminho que não ia funcionar dentro da Guiné-Bissau e nem em São Tomé e Príncipe, porque cada país tem a sua própria realidade e tem a sua própria história. Dito isto, eu queria fazer um comentário em relação ao que o meu colega Walton disse. Não sei se vocês perceberam na fala do Walton, ele sempre puxa para a parte da administração pública, mas não é culpa dele porque ele é formado em administração. E eu também sou formado em administração pública. Por coincidência, nós estudamos na mesma universidade e nós tivemos os mesmos professores. O que é que nos é ensinado na administração?
tem vários tipos de modelos de administração pública. Ainda há 3 meses atrás debatemos isto na USP com o Walton. Tanto Guiné-Bissau, tanto São Tomé e Príncipe não conseguiram sair dessas amarras da administração pública, ou seja, o modelo da administração pública patrimonialista. O que é que isso implica? Implica no nepotismo, implica na corrupção, implica na filiação, ou seja, uma pessoa para conseguir um emprego tem que ter uma filiação partidária, tem que ter um padrinho na cozinha, como ele disse nas palavras do Walton. E isto faz com que o Estado não proporcione melhores condições, o Estado não proporciona concurso público, e se é proporcionado, é feito como um concurso de cartas marcadas. Então, como é que nós podemos sair dessas amarras? Eu considero que nós podemos sair dessas amarras promovendo reforma administrativa, promovendo reforma do Estado. Ao fazer isso, nós teremos um Estado capacitado que irá fazer a provisão de serviços públicos de qualidade, uma escola de qualidade e atendimento de saúde de qualidade. Uma outra coisa que eu considero que nós temos muita similaridade também com São Tomé e Príncipe. O Walton falou dos colegas que voltaram, estudaram aqui no Brasil, em outros lugares, voltaram para São Tomé e Príncipe. Alguns estão a trabalhar e outros não. Ele disse na palavra dele que para nós voltarmos, o Estado precisa garantir, deixa eu ver melhor, é preciso que o país esteja preparado para nos receber. Mas eu acho que, além do Estado estar preparado para nos receber, nós é que temos que fazer esforço de voltar para os nossos países para tentar quebrar com essa barreira, para fazer esta revolução e tentar fazer estas reformas. Porque se nós ficarmos fora e não voltarmos aos nossos países, por que que eu insisto na questão de voltar para os nossos países? Para nós promovermos as tais reformas que nós esperamos. Porque o Amílcar Cabral, ele estava em Portugal, decidiu voltar para a Guiné, promoveu a luta armada, e a luta aconteceu, e nós vencemos. Hoje nós temos melhores condições ainda de voltar para derrotar os nossos governantes, tal como nós queremos fazer lá em Guiné-Bissau, para derrotar o Sissoko, que é amigo do ex-primeiro-ministro que o Walton mencionou aqui. E para fazer isso, precisamos de coragem. Nós temos capacidade suficiente para voltar e para promover essas reformas. E, no mais, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho que são fundamentais na questão quando o Walton comenta a questão da ajuda externa. Eu considero que a ajuda externa sempre é bem-vindo. Mas, atenção, a ajuda externa, quando nós recebemos ajuda externa, vem sempre com condicionamentos. Então temos que ter cuidados com a ajuda externa. E, no mais, o Walton frisou, quando nós recebemos ajuda externa, não tem nenhuma planificação como é que esta ajuda externa deve ser usada, onde é que deve ser implementado. Por quê? Porque em alguns casos, as pessoas, ou seja, os fundos e as organizações que vão nos financiar para uma determinada coisa, eles nos impõem onde é que esses recursos devem ser alocados. E isto muitas das vezes provoca a restrição. Mas o que é que eu considero que é fundamental para São Tomé e Príncipe e para Guiné-Bissau? Nós precisamos fazer, ou seja, precisamos criar indústrias para sair dessas amarras das importações. Por que eu digo isto? Eu estou arrastando agora para a área da economia, porque tem a questão que nós debatemos sempre na economia entre países periféricos e países centrais. O que é que acontece? Quando um país é primário exportador, tem a questão da elasticidade e demanda. O que quer dizer isto? A questão da elasticidade e demanda, quando a renda aumenta, os produtos que são procurados são produtos manufaturados, produtos da indústria. Os produtos primários não são procurados. Então tem esta questão das amarras. É por isso que os economistas, um dos mais renomados aqui no Brasil e da América Latina, o Celso Furtado e o Raul Previs, dizem que não é que as nossas trocas comerciais é ruim com os países centrais, mas a questão é que a teoria defendida pela teoria ricardiana, que é das vantagens comparativas, não ajuda os países periféricos, no caso também com os nossos países. Porque se nós adotamos essas teorias da vantagem comparativa, como o economista Ricardo defende, que é win-win, todos ganham, isto prejudica os nossos países. Porque o que é que nós exportamos? São produtos primários. O que é que nós importamos? São produtos manufaturados. Então é preciso que nós criamos mecanismos para criar indústrias nos nossos países para que nós podamos estar mais ou menos no pé de igualdade com esses países. Então, para finalizar a
a minha fala e o meu comentário sobre os 50 anos de independência dos países da CPLP, eu digo que sempre é bom ter esses momentos de debater a questão política, econômica e social dos nossos países. É nesse espaço que é criado mecanismos, é nesse espaço que saem ideias para fortalecer as nossas instituições e o nosso país. Eu digo, Walton, mais uma vez, nós que somos estudantes, nós que somos jovens, precisamos retornar para criar, ou seja, vamos enfrentar barreiras, sim, mas temos que ter a coragem de voltar para criar mecanismos para enfrentar os ditos políticos que nos prometeram algo e que não deram. Então precisamos fazer isto. Muito obrigado.